Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que é as bodas em Canaã da Galileia. Curiosamente, esta é uma passagem pouco explorada, tanto pelo cristianismo católico como pelo cristianismo protestante, porque o fato é que é indigesta para o cristianismo quase que em geral. Para os católicos, por conta de uma fala rude que Jesus dirige à sua mãe, e isso macula, de certa forma, a relação entre Jesus e Maria. Já para os protestantes, também toca indigesta por conta do envolvimento de Jesus com a bebida alcoólica, o que indicaria a sua aprovação pelo consumo. Tanto os católicos quanto os protestantes tentam amenizar as questões. De um lado, tentando suavizar a conversa de Jesus com a sua mãe, chegando, inclusive, ao ponto de alterar a tradução do texto bíblico, e do outro lado conjecturando explicações que dão conta de que o vinho que Jesus bebia não continha álcool. Porém, Cristo mesmo declarou em Mateus 11, 18 e 19 que ele de fato bebia bebida alcoólica quando se referiu a João Batista, dizendo que João não bebia nem comia. E vocês, fariseus, dizem que ele era endemoniado. E porque eu como e bebo, vocês dizem que eu sou glutão, beberrão e amigo de malfeitores. Muitos crentes moralistas realmente se incomodam com o fato de Jesus ter transformado a água, que é um elemento puro, em vinho, que é um produto que contém álcool. Porém, é importante frisar que Jesus não transformou em vinho a água que era oferecida para se beber. Ele transformou em vinho a água que era usada para a purificação, objetivamente. Ou seja, era água para recepcionar os convidados, para se limparem, principalmente os pés, por causa da viagem até o local do casamento. Além dessas questões, existem também cristãos que escondem, sim, nos seus corações o pensamento de que Jesus foi, por assim dizer, pego de surpresa por Maria e que acabou fazendo o seu primeiro milagre meio sem pensar muito bem nas consequências. Mas depois, com o passar do tempo, até que ele foi se aprimorando e chegou até ressuscitar mortos. Pois bem, o meu Jesus, pessoalmente falando, é um Jesus que não falha do início ao fim. É uma pessoa perfeita. O fato é que eu quero compartilhar com vocês o que tenho aprendido a respeito desta indigesta, porém para lá de reveladora passagem bíblica. Posto isto, vou iniciar as considerações lendo o texto bíblico e para isso vou usar a tradução de João Ferreira de Almeida na sua versão original, a mais antiga, portanto, de 1681. E por que eu não uso a versão mais nova, a mais moderna? Porque não sei se vocês já repararam, mas à medida que o tempo passa, o vocabulário bíblico tem se empobrecido em favor de atender à pobreza intelectual do povo. E isso acaba extinguindo vocábulos mais específicos, mais corretos e mais apropriados. Ou seja, o palavreado bíblico, com o passar do tempo, tem ficado mais facinho de entender, ao mesmo tempo que fica mais pobrinho, menos específico. Outra coisa importante é que, à medida que o tempo passa, novas versões bíblicas são lançadas com traduções mais afins, mais encaixadas com as diferentes vertentes ideológicas dentro do cristianismo moderno, assim como quem diz que existe uma Bíblia para cada tribo se identificar. Por isso, quem quer a verdade e não apenas massagear o próprio ego teológico e doutrinário vai à fonte, com textos menos corrompidos. Então leiamos. Assim diz o original. E ao terceiro dia se fizeram umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos às bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: vinho não tem. Disse-lhe Jesus: que tenho eu contigo, mulher? Ainda minha hora não é vinda. Disse sua mãe aos servidores: tudo quanto ele vos disser, fazei. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, conforme a purificação dos judeus, em cada uma das quais cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-as até riba. E disse-lhes: tirai agora e a levai ao mestre-sala. E a apresentaram-lhe. E como o mestre-sala gostou da água feita vinho, e não sabia de onde era, porém os servidores que a água haviam tirado o sabiam, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe:
Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bem bebido, entonces o somenos. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este princípio de sinais fez Jesus em Canaã da Galileia e manifestou sua glória, e creram seus discípulos nele. Ok, primeiramente vamos estudar o texto e posteriormente passaremos a estudar a mensagem do texto, ou seja, o que o texto nos revela. Bom, vamos à primeira parte, que é o estudo do texto, do qual vou destacar 9 pontos. 1. Repare que logo no primeiro versículo lemos 3 dias depois. E repare que João começa o evangelho com a inscrição no início. Isso chama a atenção do público judeu. Qualquer judeu que esteja a ler qualquer tipo de livro, qualquer literatura, seja de física quântica, e o livro começar com as palavras no início, instantaneamente esse judeu vai lembrar do livro de Bereshit, ou seja, o Gênesis. Ora, ao ler 3 dias depois, essa frase chama a atenção do público cristão e de judeus partidários da ressurreição, os tais judeus messiânicos. Então, o texto aqui nos indica que a mensagem vai ter conexão com a morte e ressurreição de Jesus. 2. Indo agora para o finalzinho da narrativa, no versículo 11, lemos: Este princípio de sinais fez Jesus. Em outras traduções, lemos: Com isto deu início a seus sinais. Esses termos são fáceis de entender, mas, assim, no português, eles não refletem a importância que tinha para Jesus aquilo que viria a ser o seu primeiro milagre. Sim, ainda tem a questão da língua portuguesa. Na tradução para o francês, por exemplo, se usa um termo muito mais apropriado e que realmente dá a entender a importância e a relevância do momento para Jesus. No francês se recorre à palavra début, como quem diz, com esse milagre, Jesus debutou o seu ministério. Normalmente usamos a palavra debutante para as meninas de 15 anos que, por meio de uma festa de grande pompa, fazem o rito de passagem para começarem a se apresentar socialmente como mulheres. Nessas festas, elas escolhem o melhor vestido, o melhor sapato, a melhor maquiagem, o melhor penteado. Enfim, é um momento de sumo esplendor, onde elas são o foco absoluto das atenções e elas não podem falhar em nenhum detalhe. Digamos que com esse milagre, Jesus estreou o seu ministério em grande estilo. Aplicando as palavras debutar ou estrear ao texto, vemos que não se tratou de um momento em que Jesus foi pego de surpresa e acabou fazendo um milagre meio sem pensar, absolutamente não. Jesus entendeu perfeitamente que aquele deveria ser exatamente o milagre mais significativo e mais cheio de simbolismos da sua carreira, do seu ministério. Jesus, de fato, debutou o seu ministério naquela festa de casamento. 3. Na segunda parte do versículo 11, lemos que Jesus deu início a seus sinais. Jesus não usa a palavra milagres. Há uma grande diferença entre milagre e sinal. Sendo bem breve, milagre é uma ação com objetivo imediato, normalmente praticado por profetas ou sacerdotes. Porém, os milagres de Jesus e de Deus sempre apontam para uma mensagem mais profunda e de teor profético. Ou seja, sinal é igual a milagre mais propósito profético. Ou seja, o sinal pressupõe o poder para transformar os elementos, somado ao poder de prever o futuro e até de controlar o futuro. Moisés, por exemplo, foi um veículo dos milagres de Deus, porém não eram só milagres, eram também sinais. O cajado que se transformou em serpente e em seguida se transformou novamente em cajado não revelava somente o poder de transformar os elementos, mas sim a mensagem subliminar e profética de que o comando do povo, o cajado indica comando, direção, o comando do povo que tinha sido passado temporariamente para a serpente, o faraó, ele mesmo se identificava como uma serpente na fronte, esse comando seria retomado por Deus. A transformar a serpente em cajado indica que o cajado, para liderar os judeus, passaria novamente para as mãos de Deus. Ou seja, pelo fato de João ter usado a palavra sinal no milagre da transformação de água em vinho, indica que esse milagre esconde uma profecia. 4. No versículo 4, temos aí uma ríspida resposta de Jesus a Maria. Não por conta de tratá-la por mulher, porque de fato essa era uma forma deferente e respeitosa de tratar as mulheres, mas sim por ter dito
que tenho eu contigo? Jesus não disse que temos nós com eles, ele disse que tenho eu contigo. Em 2 de Reis 3,13, o profeta Eliseu é procurado pelo rei de Israel para aconselhamento. Ora, o rei de Israel era idólatra e costumava se consultar com outros deuses. Daí Eliseu o rejeitou dizendo, que tenho eu contigo, vai aos profetas dos teus pais. Como quem diz, não tenho nada a ver com você, temos posicionamentos diferentes, não me procures. Em 2 Crônica 35:20, o rei Neco do Egito vai guerrear contra o povo de Carquemis e do nada aparece o rei Josias de Judá, que não entendeu a movimentação do exército egípcio e foi armado contra o exército de Neco, que estava em direção aos Carquemis. Então Neco manda mensageiros a Josias dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Minha peleja é contra Carquemis, não contra ti. Como quem diz, não tenho nada a ver com você, não intervenhas nos meus projetos. Em Reis 12:16, quando da separação de Israel em dois reinos, Roboão, sucessor de Salomão, reinava sobre todo Israel, porém insistia em elevar os impostos da parte norte, até que os reis das tribos do norte se juntaram e decretaram independência de Judá, escrevendo ao rei nesses termos, que temos nós contigo. A partir de agora, não pertencemos mais à casa de Davi. Como quem diz, não temos mais projetos em comum, cada um que siga o seu rumo. E tem mais. No Novo Testamento, em Mateus 8:29, voltamos a ver esta frase quando Jesus visita os gadarenos e os demônios lhe dirigem a palavra dizendo, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes nos atormentar antes do tempo? Como quem diz, que pretendes conosco? Não temos projetos em comum. Você veio com um propósito e nós justamente temos um propósito oposto. Resumindo, quando Jesus diz a Maria que tenho eu contigo, ele está dizendo, não temos projetos em comum. Eu sei que isto é indigesto para o público católico, porque o católico entende que Maria tem sim participação no plano de salvação como corredentora. Mas no meu entender, Jesus está aqui dando um recado profético àqueles que queiram segui-lo. Um recado às futuras gerações, e o recado é, atenção, não tenho planos compartilhados com Maria. 5. No versículo 5 lemos, então Maria disse aos serventes, com relação a Jesus, tudo quanto ele vos disser, fazei. Em Gênesis 41:55 lemos, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, fazei o que ele vos disser. Como quem diz, a providência que vocês pedem não é comigo, mas sim com José. Até mesmo Deus dá recado aos discípulos em Marcos 9:7, no milagre da transfiguração, quando Deus lhes diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Importante dizer que quando o judeu diz a ele ouvi, é sinônimo de dizer a ele obedecei, pois no hebraico, o ouvir está intimamente ligado ao obedecer. Neste caso, agora temos, ao meu ver, um recado profético de Maria em favor de Jesus e se retirando por completo da cena, como quem diz, não é comigo, vão a Jesus. 6. No versículo 6, fala-se sobre as 6 talhas, recipientes feitos de pedra. As talhas não estavam cheias, as talhas tinham capacidade de armazenar de 60 a 120 litros de água, ou seja, o milagre deve ter gerado aproximadamente 600 litros de vinho. O texto nos diz que o mestre-sala declarou que era costume servir o vinho de boa qualidade no início da festa e que nesta festa em particular aconteceu justamente o contrário, ou seja, apresentaram um vinho de melhor qualidade no final da festa. Ou seja, Jesus cometeu o exagero de providenciar 600 litros de vinho no fim da festa. E por que isto? 7. Aqueles que leem livros com frequência, estamos acostumados a ler prefácios. Prefácios são, por assim dizer, resumos da ópera. Pequeno texto que elogia a obra e, importante, nos dá luz sobre o conteúdo da mensagem a ser lida. Nesta narrativa de João, ele escreve um resumo da ópera, mas não foi colocado como prefácio e sim como pós-fácio, pois é justamente na última frase que João nos informa sobre o cerne do relato, sua grande importância, ou seja, o porquê da imensa relevância dessa narrativa sobre o casamento em Caná.
O texto nos diz: este princípio de sinais fez Jesus em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. Ou seja, nesta ocasião, Jesus deu a conhecer a sua glória. Muitos grandes teólogos entendem que a glória de Jesus foi demonstrada no poder dele de transformar os elementos, água em vinho. Errado. Transformar os elementos mostra apenas o poder que estava com ele, mas não a sua glória. É possível ter poder sem necessariamente ter glória. 8. Agora é necessário falar especificamente sobre a palavra glória. O cotidiano do cristão, principalmente de viés protestante, é marcado pelo uso de uma linguagem com palavras e jargões de fé que o próprio evangélico chama de evangeliquez. Nela se adotam termos bíblicos tais como Jesus é mais, está amarrado em nome de Jesus, amém, tomar posse da bênção, bom dia, varão de Deus, enfim, aleluia, glória. São palavras e jargões que diferenciam os crentes dos católicos e criam uma identidade própria. A minha crítica a esse sistema é que o uso dessa linguagem não os aproxima de Deus em absoluto. A linguagem que nos aproxima a Deus e que deveria diferenciar o cristão é uma linguagem respeitosa, sem papos furados, sem fofocas, falando sempre a verdade e o necessário. O fato de usarem jargões bíblicos acaba provocando um grande problema de percepção da própria mensagem bíblica, pois acabam trivializando, banalizando os termos bíblicos. Daí o que acontece? Na prática, quando o crente lê nesse texto a palavra glória, por causa da banalização da palavra glória, ele não percebe a grandeza e importância do que está sendo dito. Jesus usou uma festa de casamento para mostrar, para revelar, para dar a conhecer a sua glória. Ora, isso não é pouca coisa? Ponto 9 e último. A dificuldade para se interpretar corretamente esse texto não termina na questão da banalização do vocabulário bíblico. Outro inconveniente importante é a inserção de uma frase não inspirada que faz parte desse texto. Refiro-me ao título. Ora, posto que, como vimos, o foco da narrativa está na revelação da glória de Jesus, então o título da passagem foi mal escolhido, porque foi escolhido segundo uma ótica simplista do primeiro milagre público de Jesus numa festa de casamento. Assim, o título desta passagem bíblica, em vez de ser As bodas de Canaã da Galileia, deveria ser Jesus manifesta sua glória. Ou seja, o título dado pelo homem a esta passagem bíblica, em vez de ajudar, na verdade, atrapalha. Resumindo a coisa até agora, Jesus usou uma cena familiar de casamento para mostrar a sua glória, e isto não está informado no início do relato, mas sim no final. É necessário reler o texto, tentando identificar onde e de que forma Jesus mostrará a sua glória nesta cena familiar, ok? Posto isto, vamos agora à explicação dessa passagem bíblica, porque até agora apenas expliquei o seu texto, algumas passagens do texto. Para acessar este nível de compreensão, que é um pouco mais elevado, é necessário, digamos assim, abrir uma porta, um portal que tem 3 ferrolhos, que precisam ser acionados ao mesmo tempo, a fim de que ela seja aberta. Por assim dizer, primeiro ferrolho, considerar o fato de que temos aqui 2 visões simultâneas e diferentes. Maria, com uma visão física e carnal, e Jesus, com uma visão espiritual. Tudo o que Jesus está enxergando é no plano espiritual e tudo o que Maria está enxergando é no plano físico. Segundo ferrolho, temos aqui 2 casamentos, porque temos aqui 2 noivos prestes a se casar. Terceiro ferrolho, vinho e sangue são elementos intercambiáveis. Vinho, apesar de ser carnal, e o sangue, apesar de ser de teor espiritual. Então, ativando esses 3 ferrolhos ao mesmo tempo, temos que Maria está com a mente ocupada no material, no casamento que está acontecendo, e Jesus está com a mente ocupada num casamento de cunho espiritual que haverá de acontecer em breve, do qual ele é o noivo. Um casamento está sendo regado a vinho, proporcionado pelo noivo, o outro casamento está regado com sangue, proporcionado pelo noivo, que é Jesus. Jesus mesmo, quando pegou o cálice na Santa Ceia, disse: "Este é o meu sangue", comparando o vinho ao sangue. Então Maria lhe diz: acabou o vinho, ou seja, no mundo físico Maria lhe diz: acabou o vinho, mas no âmbito espiritual ela está dizendo que acabou a época do sangue dos cordeiros,
acabou o sangue dos sacrifícios. Então Jesus lhe responde, e é por isso que Jesus responde, que tenho eu contigo, como quem diz, mulher, tu e eu não temos projetos em comum? Se acabou a época do sacrifício, isso não é da tua ossada? Jesus arrematou dizendo ainda não é chegada a minha hora. Hora do quê? Hora de iniciar seu ministério fazendo milagres? Não, não é chegada a minha hora de fornecer o meu vinho, quer dizer, o meu sangue. Por isso ele respondeu, ainda não é chegada a minha hora. E de fato, essa hora estava prevista para daí a 3 anos. Então, a seguir, registra-se a última fala de Maria na Bíblia, que diz, fazei tudo o quanto ele vos disser. Ele. Cristo, então, manda encher as talhas de água da purificação. A água se transforma em vinho, não qualquer vinho. O vinho foi testado e aprovado por quem entende de vinho no mundo físico, o mestre Sala. Mas o mesmo mestre Sala assumiu a posição de sacerdote no âmbito espiritual. Ambos são ofícios cerimonialistas. E atesta que o sangue é melhor do que aquele que vinha sendo servido até então. Ou seja, o mestre Sala, o sacerdote, aprova o vinho, o sangue derramado por Jesus, o noivo, acatando-o por melhor substituto. Também podemos concluir que fornecer 600 litros de vinho naquela altura da festa era um verdadeiro exagero, pelo menos observado a partir do mundo físico de Maria. Porém, era uma quantidade suficiente de sangue quando observado a partir da ótica espiritual de Jesus, ou seja, na visão de Jesus, precisava ser muito vinho e de muito boa qualidade. Então, qual o resumo da ópera desta passagem bíblica? Jesus aproveita uma festa de casamento para estrear com um sinal, ou seja, um milagre com fundo profético, onde ele anuncia o fim da aliança baseada em sangue de menor qualidade, sangue de bodes e de carneiros. Dando início à nova aliança, Jesus anuncia o seu casamento. Jesus anuncia que não há mais água para purificar e que o que realmente purifica o homem é o vinho de Jesus, o sangue dele somente. Jesus anunciou a sua vitória ao 3º dia e vida longa a todo aquele que quiser beber do seu sangue, ou seja, do seu vinho. É isso. Explorando um pouco mais o texto, é importante notar que Jesus faz um milagre e coloca o vinho à disposição de todos. Quem quiser, vá e se serve, ou seja, Jesus não se apoderou do vinho e o deu a quem ele quis. Ou seja, no casamento de Jesus, o vinho é para todo aquele que quiser tomar parte do casamento. Além disso, o texto deixa claro que toda a água dedicada à purificação foi transformada em vinho. Deixa claro também que o vinho que vinha sendo servido se acabou por completo. Ou seja, não dá margem a opções, água ou vinho velho ou vinho de Jesus, o vinho novo. Isso é sinal de que o vinho, o sangue de Jesus, que ele ofereceu, chegou para substituir por completo o sistema de purificação anterior, baseado em sangue, de bodes e de água. Finalizando, para mim, esse texto é de fato o prefácio do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, no meu entender, deveria começar justamente com João 2, porque esse texto concentra e explica tudo o que vai ser narrado a seguir nos 4 evangelhos e cartas apostólicas. E, na minha opinião, por causa desse texto, nunca deveria faltar vinho nos casamentos cristãos. Até a próxima.